Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Tô passando aqui mais uma vez para deixar um recadinho para vocês. Olhem, gente, hoje o tema do vídeo é sobre ter vigilância na casa da gente. Porque o que eu sempre passo aqui é sempre, a maioria é falando sobre a minha vida, né? O que aconteceu comigo. Quem não assistiu minha história, vá no primeiro vídeo que eu postei e vai saber, né? Então, hoje, como eu já falei, é sobre vigilância. Como está escrito na palavra de Deus, que a gente tem que vigiar, né? E nós tem que ter sabedoria, porque Deus nos dá, né? Que a gente tem que aprender a vigiar. E quem é que está do nosso lado? Quem é a pessoa que está entrando na nossa casa? Por que eu tô falando? Aí você vai dizer assim, mas por que você tá falando isso? Aí vão pensar assim, não é porque ela não gosta de amizade. Não, não é isso. Por quê? Porque o que eu vou falar, e que sempre a maioria das coisas que eu falo, é que já aconteceu comigo, entendeu? Eu na minha casa, na minha família, entendeu? E o que eu vou falar é como eu falei, né? Quem é que está do seu lado? Quem é que está entrando dentro da sua casa? Quem é a sua amiga? Aquela amiga próxima de você. Aquela amiga que te diz que é amiga. Que sempre está ali. Será? Se ela realmente é uma amiga? Porque, gente, eu vou lhe dizer uma coisa. Amizade eu tenho muita amizade. Aí, às vezes, as pessoas vão pensar, não, mas a Lady não tem amizade. Não gosta de fazer amizade. Não, não é isso. Eu tenho muita amizade. Graças a Deus que eu não tenho o que dizer de assim, nem dos meus vizinhos eu não tenho o que falar dos meus vizinhos. Por quê? Porque o que aconteceu na casa da... Vou contar o que aconteceu na casa da minha mãe, né? A minha mãe tinha uma pessoa que vivia muito na casa de minha mãe. Ela tinha amizade com essa pessoa e essa pessoa vivia sempre na casa da minha mãe. Sempre, sempre ela trabalhava. Às vezes trabalhava lá na casa de minha mãe. Às vezes, como minha mãe era uma pessoa que tinha um sítio, né? Meus pais tinham um sítio. E aí essa pessoa sempre estava lá trabalhando com eles, todo mundo junto. Você nunca ia imaginar que ela era capaz de fazer o que ela fez. Então, quando minha mãe engravidou do meu irmão caçula, e essa pessoa foi servir a minha mãe, né? Foi cuidar da minha mãe, né? Quando minha mãe teve meu irmão caçula, ela foi cuidar da minha mãe. Porque ela não era uma amizade, era uma amiga de muito tempo. Eles eram uma pessoa que passava muita necessidade, né? E aí minha mãe sempre tirava coisa do sítio e dava para ela levava para casa dela, ela trazia os filhos dela. Olha, gente, e não era uma pessoa, dizer assim, não, é uma pessoa jovem, é uma pessoa que não pensa nada. Não, ela não era uma pessoa jovem, não era uma pessoa assim que diz assim, não, é pessoa imatura, não. Ela sabia muito bem o que é que ela estava fazendo. E nisso que o que aconteceu com a minha mãe teve o meu irmão e ela veio cuidar da minha mãe. E isso tudo que eu quero passar para vocês, que eu estou falando sobre vigiar quem entra dentro da sua casa, quem é a sua amiga, por causa disso.
E isso eu levo para minha vida. Isso eu levo para minha vida. Às vezes as pessoas não conhecem a gente, né? E às vezes julga muita gente porque a gente não tem amizade para trazer para dentro de casa. Mas, gente, eu quero dizer, vigie. Não confie. Não confie. E nessa história toda, voltando ao assunto da minha mãe, quando minha mãe descobriu que ela estava se envolvendo com meu pai, ela estava tendo caso com meu pai. Quando minha mãe veio descobrir que ela estava com meu pai, ela já tinha 5 anos com meu pai. Tendo caso com meu pai, 5 anos. Gente, é brincadeira? Não é brincadeira. A pessoa que você bota dentro da sua casa. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Eu sei que às vezes as pessoas nos julgam porque a gente não tem aquela amizade para trazer para dentro de casa, para ficar aquela... Eu nunca gostei. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não só de amiga, como assim, a pessoa que às vezes você não entende que a gente tem que vigiar não só sobre as pessoas estranhas, mas aquela pessoa também, sangue do seu sangue. Entendeu? Porque isso acontece. Porque aconteceu na minha família. Entendeu? Por isso que eu tô passando isso assim, falo para vocês. É o que eu carrego na minha vida. Aí às vezes as pessoas não entendem, né? Claro que a gente não vai sair falando para todo mundo, por que não? Mas você não entende, tem gente que não entende, mas pode ter certeza que essas pessoas que não gostam é porque alguma coisa já aconteceu. Alguma coisa já aconteceu e elas carregam aquilo como botou aquilo na vida para ter cuidado com quem está por perto de você. Quem é que está perto de você? Olhe, na tua casa, só quem deve estar na tua casa é a tua família. Tua família. E assim mesmo é o quê? Seu esposo, seus filhos. Você tem uma irmã, o que é que você faz? Sua irmã você pode trazer, ela pode visitar, ela pode passar uns dias. Mas para morar com você, não. Não. A não ser que você tenha uma vez um espaço suficiente e vigie. Vigie. Qual é o comportamento da sua irmã? Qual é o comportamento? Entendeu? Com o seu esposo, como é que ela se comporta? E se você vê qualquer coisa, fale. Não aceite. Não faça de conta que não tá vendo. Não, é só uma brincadeirinha. Porque tem que ter respeito. Respeito. Eu já morei na casa de uma irmã minha. Sim, já morei. Bem antes, quando eu já morei com a irmã minha. Só que eu tinha respeito pelo meu cunhado. E tenho até hoje. Eu nunca gostei com brincadeira. Nunca gostei de certas intimidade. Não. Tinha respeito por ele. Então, cuidado, gente. Hoje o que eu passo para vocês é cuidado. Cuidado com aquilo que tem dentro da sua casa, quem entra dentro da sua casa. E é em tudo, gente. É tudo que eu tô falando. É em geral. Geral. Sabe? Porque às vezes a gente dá uns vacilos grandes, né? Porque o que aconteceu na casa da minha mãe, isso eu não quero dizer que não possa vir que você às vezes ser traída. Às vezes acontece. Não estou dizendo que isso vai evitar de você ser um dia traída. Mas
Não de alguém que esteja dentro da tua casa comendo no mesmo prato na sua mesa. Então, cuidado, cuidado. Cuidado com as pessoas. Sem falar o mal que às vezes as pessoas querem pra gente. Às vezes aquela pessoa está dentro da sua casa e está desejando tudo que você tem. Até a tua família que você tem. Até a tua família. Tá? Cuidado, cuidado, vigie. Por que na palavra de Deus, Deus manda a gente vigiar? Por quê? Por quê? Me diga aí. Porque o que está escrito aqui, ele sempre manda a gente vigiar. Vigie. Não também vou voltar, vou falar também, não só na casa da gente, como na casa do Senhor, que a gente frequenta, em todos os lugares que a gente vai. Vigia. Vigia a palavra que está saindo do altar. Aprenda a ler a palavra de Deus. Aqui, gente, é um livro de instruções para a gente. Ele é um livro, um livro sagrado, mas de instruções. Ele tem tudo para nos ensinar aqui dentro. Tudo, tudo. Tá tudo aqui dentro. Não tenha preguiça de ler. Não tenha preguiça de ler. Por que eu tô falando que não tenha preguiça? Porque aqueles que não aprendeu o que está aqui dentro vão ser enganados. Vão ser enganados. Vão ser enganados. Porque quando a gente começa a aprender o que está na palavra do Senhor, nesse livro sagrado, a gente aprende a identificar muitas coisas. Muitas coisas. Muita. Quando o ser humano vem com bondade e quando está com maldade. Porque tudo a gente vai julgar aquela palavra que não é nem questão de julgar, a gente vai avaliar. Eu não vou nem de julgar, que quem nos deve julgar é o Senhor, mas eu vou avaliar a palavra daquela pessoa que falou com a gente, ou que nos mandou, ou que nos deu. A gente aprende. A gente aprende. Então, gente, cuidado. Cuidado com cada coisa que entra na tua casa. Mais na frente eu vou falar mais coisa que já aconteceu comigo. Da minha gravidez também. E a gente tem que ter cuidado. Vigilância. Outra coisa que eu vou deixar para vocês. Gente, aprendam a orar com a sua família dentro da sua casa. A casa do Senhor é um lugar de adoração a Deus. Eu saio da minha casa para adorar o Senhor, agradecer ao Senhor. Eu busco a Deus. Eu me reúno com meus irmãos para adorar o Senhor. A casa do Senhor eu vou para adorar e agradecer a Deus por tudo. Não bote sua confiança só naquele que está pregando lá na frente, viu? Porque às vezes acontecem essas falhas. E aí, quando a gente deposita a confiança da gente só naquele que está pregando lá na frente, a gente se decepciona, viu? A gente se decepciona. E aí deixa de quê? De buscar o mais importante, que é a palavra de Deus, todos os dias, e aprender a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque só quer aprender e ouvir palavras bonitas,
E o ser humano tá cheio de palavras bonitas. Cheio. Agora, do Espírito Santo, é o que tá difícil de pessoas cheias do Espírito Santo. Viu? Então, cuidado. Cuidado, 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 cuidado com vocês. Cuidado. Eu deixo um abraço. E que Deus venha cuidar da vida de cada um de vocês que assistir esse vídeo. Deus abençoe a cada um. E que nesse dia seja um dia abençoado para vocês. Amém.